Eu vou começar falando um pouquinho sobre mim. Eu sou professora de japonês na escola de idioma Wizard. Sou mentora em intercâmbios pela Brainship. Tenho pós-graduação em estudos japoneses pela UFRJ e também sou graduada em Relações Internacionais. Cada uma dessas experiências contribuiu para que eu me aproximasse cada vez mais não apenas do idioma japonês, mas também da cultura. E eu também tive a oportunidade, essa oportunidade da qual eu estou falando aqui para vocês, de estudar no Japão por 5 meses. Essa experiência, para mim, ela foi muito importante, tanto para minha carreira acadêmica como para o meu desenvolvimento pessoal. E eu acredito que possa ser a mesma coisa com vocês também. E onde estudar no Japão? A mais, aqui tem um peso maior, seria a universidade, né? Afinal de contas, você com um certificado de pesquisa ou um mestrado, um doutorado, isso pesa muito mais no currículo. Porém, não é a única opção, tá? Existem escolas técnicas para pessoas que têm um interesse numa determinada área, por exemplo. Eu conheço muita gente que sai daqui para fazer beauty design no Japão, porque eles têm técnicas diferentes, tanto para maquiagem quanto para unhas. E é a área da pessoa, a pessoa vai para lá para se especializar naquilo. É, pintura em tecido, tintura em índigo, enfim, várias áreas que não dependem de um certificado de universidade. Então, existe também essa possibilidade. Escolas de idiomas. Tem pessoas que têm interesse de aumentar a proficiência delas na língua japonesa, seja para utilizar aqui, seja para depois tentar um emprego no Japão. Então, as escolas de idiomas também são uma grande opção. Restaurantes. Ué, Karina, restaurantes? Sim, existem vários restaurantes no Japão que recebem estrangeiros que queiram se especializar em culinária japonesa. Acredite você, não apenas de sushi, existem escolas de ramen, de donburi, enfim, de várias partes, né? Vários tipos de culinária japonesa e de vários lugares também do Japão, onde você pode se especializar naquela culinária e trazer isso daqui para cá. E como a gastronomia é um dos pontos fortes, eu vou falar disso mais para frente, saber que você pode ir para um restaurante, não só estudar, mas também ter essa experiência lá dentro é bem interessante. E aproveitando que eu falo dessa questão da experiência, os estágios e programas de mentoria também são possibilidades. Existem pessoas que oferecem para receber uma pessoa como aprendiz. Essa pessoa, ela vai ficar dentro de uma loja ou dentro de uma fazenda, enfim, aprendendo aquela função. Embora ela não vá ganhar um certificado escrito, às vezes até ganha, mas normalmente não, ela vai ter uma experiência de primeira mão com aquela tarefa, né? Com aquele conhecimento. Então é uma possibilidade muito interessante também. Então, indo para a parte de o que estudar no Japão, né? Existe um universo de coisas que só existem no Japão e que a gente vendo daqui às vezes demora 5, 10 anos para chegar até aqui. Sem contar que sempre chega com uma certa mudança, né? São materiais que são diferentes, o ambiente é diferente, a tecnologia é diferente. Então, você ter essa experiência lá pode ser muito relevante para o seu currículo e para você, né, como profissional. O primeiro ponto que eu quis destacar é a parte de cultura japonesa. Então, pessoas que são interessadas em desenho, por exemplo, mangá, ou são interessadas em música japonesa, né, shamisen. Você não tem muitas oportunidades de aprender shamisen do Brasil. Então, você poder ir lá e ter acesso a profissionais da área, ou uma escola de música, enfim, vai te facilitar bastante quando você voltar.
você vai, além de te transformar em um ponto fora da curva, né? Você é aquele especialista naquela área. É a língua japonesa, que eu acho que eu não preciso nem explicar, né? Ah, quer dizer que eu não posso aprender língua japonesa aqui no Brasil? Pode, mas a imersão é bem diferente, acelera o seu aprendizado e te dá outras ferramentas que talvez você não tivesse aqui no Brasil. A questão da gastronomia, que eu tinha mencionado antes, não apenas da gastronomia exclusiva do Japão, mas o Japão tem escolas de culinária mundial que são de muito renome, como Le Cordon Bleu, tem o Le Cordon Bleu de Tóquio, tem, enfim, outras possibilidades que você pode encontrar lá também. Óbvio, né? A culinária japonesa é o foco, mas é, lá você também pode ter acesso a um tipo variado e de repente até inserir a culinária japonesa dentro daquilo que você vai aprender. Artes marciais, muita gente quer ir para o Japão, treinar em primeira mão com um determinado sensei ou fazer parte de um determinado dojo. E você ter o idioma te facilita bastante. Eu tenho amigos maravilhosos que tiveram essa experiência de poder ir para o Japão, passar um período lá fazendo um treinamento. E por mais que pudesse se comunicar com gestos, com um pouco de inglês, sentiram falta, né, desse domínio do idioma para fazer uma ponte, enfim. Mas a experiência foi incrível, né? Todos eles falam isso, então isso também é um ponto muito positivo. Artes plásticas. O Japão ele é muito conhecido por ter uma arte muito diferente, né, da nossa. Hoje em dia, obviamente, que várias técnicas daqui não estou fazendo uma diferenciação Ocidente, Oriente, não é isso. Eu digo em termos de país. Cada país tem sua característica e eu acredito que o Japão tem uma característica muito própria. Ele tem estilos que são muito próprios dele, né? Então, obviamente que hoje em dia toda a arte do restante do mundo já também é feita lá. As técnicas são utilizadas lá também nas escolas de arte, mas poder estudar características que são únicas, exclusivas, que tenham traços culturais do Japão, pode enriquecer aquilo que você está produzindo, né? De repente, a utilização de uma técnica, né? A transformação de uma técnica utilizando referenciais japoneses. E isso também entra no design, porque o design também, o Japão, ele tem características que são muito simbólicas e que fazem diferença, seja na arquitetura, seja na decoração de interiores, na fabricação de móveis. Em telecomunicação, você tem não apenas a questão tecnológica, né, não só a parte dos materiais, mas também de toda uma questão de serviços, que é bem organizado e, como eu vou dizer, voltado para a qualidade. Então, é uma experiência interessante, não só de você utilizar e conhecer, mas também de saber como funciona e aprender as técnicas por trás disso. A robótica, que é outro ponto que eu acho que não preciso nem falar, muitos de vocês já conhecem. Quem teve a oportunidade de participar de alguma exposição do Japão ou já assistiu algum programa sobre o avanço da robótica no Japão, já viu coisas que parecem até de outro mundo. Eu tive a oportunidade de ir na exposição de carros e tinha muitos elementos de robótica, seja para receber os visitantes, fosse para mostrar os automóveis, robôs feitos de carro, carros feitos de robôs, enfim, coisas que parecem ficção científica. E é interessantíssimo, vale muito a pena conhecer. Falando em carros, engenharia automotiva, que é maravilhosa. Eles têm várias pesquisas, principalmente na área de sustentabilidade, e sem falar assim no design, na praticidade que é inserida em cada carro. E é uma experiência também
que eu considero válida, não só para quem é da área de automotivos, mas também para pessoas que precisam lidar com automóveis específicos, por exemplo, automóveis para pessoas que têm deficiências físicas ou para pessoas que dependem de cuidados especiais. Então, tem uma área bem interessante, uma pesquisa bem interessante lá voltada para isso. Economia. A economia, nesse caso aqui, eu não falo só da questão da Bolsa de Valores, embora seja um dos pontos que a gente está mais conectado, mas existe um campo maravilhoso de seguros. O Japão, eu acho que ele deve ser o segundo depois da Inglaterra em termos de seguros. É uma cultura muito forte por lá. E nós aqui no Brasil temos várias empresas de seguros japonesas. Temos a questão dos bancos, que também é muito interessante de conhecer. E, enfim, toda a parte, até mesmo de educação financeira, eu acho que é bastante forte no Japão. Prevenção a desastres. Aqui a gente, graças a Deus, não tem tsunami, a gente não tem terremotos, mas a gente tem enchentes, a gente tem secas, temos situações de risco, né? Deslizamentos, enfim. O Japão, por conta de tudo que ele passa, por conta de várias tragédias que ele já viveu, ele criou uma cultura de prevenção a desastres que é elogiada no mundo inteiro. Então, inclusive, para quem conhece ou até quem não quem tem interesse, né, de conseguir uma bolsa, o curso de prevenção de desastres é um dos que é contemplado com a bolsa, porque é de interesse até do Brasil que esse tipo de conhecimento seja difundido. E a questão da agricultura, né? Nós comemos hoje e não temos nenhum conhecimento de tantas coisas que foram trazidas pelos japoneses para o Brasil. Não apenas a semente, mas em termos de produção, certos tipos de plantio, certos tipos de legumes, como fazer. Eu não sei falar muito bem essas coisas, esses termos específicos, mas, por exemplo, você fazer um enxerto, né, de uma planta na outra para poder que ela crescer melhor. Então, tudo isso os japoneses trouxeram, né, para o Brasil. É um conhecimento, uma tecnologia que facilitou muito a nossa agricultura. Se vocês forem observar, várias empresas de agricultura, de produtos agrícolas são de origem japonesa. E costumam ser referência em termos de tecnologia e de qualidade. Então, também é uma área interessante para se estudar lá fora. E por que estudar no Japão, né? Ok, que eu já falei bastante coisa aqui enquanto eu falava das áreas, mas eu acho que cabe frisar, eu prometi 7, vou trazer 7. A primeira delas é a questão da excelência acadêmica, né? É, o Japão, ele possui 27 ganhadores de prêmio Nobel. Isso é, assim, um número muito elevado, um número bem relevante em termos de pesquisa, em termos de conhecimento, né, de difusão de conhecimento. Então, eu acredito que isso torna um dos países mais relevantes, né, em termos de educação. Hoje em dia, ele tem cerca de 300 mil estudantes estrangeiros. Então, quem pensa que o Japão é um país fechado, quem ainda tem essa mentalidade daqueles livros de história que fala da xenofobia, então pode apagar isso da cabeça, porque essa realidade já mudou. Sem falar que 41 universidades do Japão estão na lista das 1.000 melhores universidades do mundo. A gente às vezes fica muito focado em Harvard, MIT, etc. E esquece que existem outras possibilidades, né? Ah, eu vou estudar no Japão simplesmente porque eu quero alguma coisa do Japão, alguma coisa japonesa. Não necessariamente. De repente você até quer, não sei, quero me formar em economia. Poderia ir para Harvard, mas cara, você também pode ir para o Japão. Ah, mas aí eu vou ter que aprender japonês.
Você está somando mais um conhecimento para o teu currículo. Quem sabe eu faço um vídeo sobre por que estudar japonês. Mas, assim, apenas para você saber que são universidades de qualidade, né? E no segundo ponto, a riqueza cultural. Estudar no Japão te abre porta para conhecer coisas que aqui a gente não teria talvez acesso, né? O Japão ele possui locais de como é que eu vou dizer, locais culturais, né? Com museus, com exibições, exposições. Eles possuem emissoras de televisão com tecnologias muito interessantes. Eles possuem festivais, enfim, várias oportunidades, várias diferenças culturais que podem te enriquecer, né, como pessoa. O simples fato de você quebrar essa barreira, né, que a gente constrói na cabeça da gente e se abrir, se expandir para uma outra vida, para um outro país, outras pessoas, né, outras práticas, isso já vai te enriquecer, né, culturalmente. Em terceiro lugar, eu coloquei o fato das inscrições terem preço bastante razoável. Muita gente fala que o Japão é um país caro. Eu vou ser sincera com vocês. Eu não concordo com essa fala, tá? O Japão possui coisas muito caras, não vou negar, tá? Existem determinadas coisas, eu acho que o transporte, por exemplo, é um valor bastante elevado. Eu acredito que, dependendo daquilo que você quiser, se você quiser, por exemplo, um iPhone 0 no Japão, você vai pagar bastante caro. Porém, tudo aquilo que é fabricado no Japão, ou que o Japão manda fabricar do vizinho, né? Ali você tem Taiwan, você tem Vietnã, você tem vários lugares ali. Isso não é caro, né? O valor é bastante razoável, né? Eu achei a alimentação muito em conta. Não sei se porque eu tinha tudo muito perto, né? Os mercados perto, enfim, e por um preço que era muito menor do que aqui. E outra coisa também que eu acho maravilhosa, eu acho que tinha que existir aqui, são as cadeias de segunda mão, né, de vendas de produtos de segunda mão. Existe uma em específico que chama Bukov. Eu vou falar dela no terceiro vídeo, quando eu falar das coisas que eu curti lá, né? Mas em que você consegue encontrar tudo que você precisa como um estudante e com preços que são absurdos. Eu comprei vários livros que eu precisava para os meus estudos e pagando o que na época equivalia a 3, 4 reais. Então, assim, vale a pena. Eu não acho que seja nada de outro mundo. Eu acredito que se você for para, tipo, Inglaterra, Estados Unidos, você vai gastar muito mais e talvez não vá obter aquilo que você realmente deseja, tá? E tem a questão das bolsas, né? Como nós temos uma relação bastante próxima com o Japão, a gente tem acesso a um número maior de bolsas do que muitos países. Então, é uma possibilidade bem legal para você, que é estudante, que é jovem, que tem essa possibilidade de ir para lá e, de repente, cursar uma faculdade inteira, né? Então, isso é um diferencial muito bom. Segurança e praticidade. Por que eu coloquei isso num combo, né? Porque eu acho que é uma questão da, digamos assim, eu não sei como falar isso em português, seria tipo morabilidade? Eu não sei como é que eu posso dizer isso. Mas o fato de você estar num ambiente seguro, em que as taxas de criminalidade são baixíssimas, em que todos os lugares têm segurança mesmo, né? Você anda por lá e é muito difícil de acontecer alguma coisa. Não quer dizer que é para você sair por aí despejando notas de 1.000 ienes por aí, né? Mas, assim, eu brinco que eu até fiz um teste de honestidade lá no Japão. Não, fiz 4 testes de honestidade no Japão e eles passaram em todos.
Então, um diferencial muito bom. E a questão da praticidade, eu realmente não senti falta nenhuma de ter um automóvel, de ter uma bicicleta, nem nada, porque tudo era muito próximo. Você andava, não sei, 2 quarteirões, 3 quarteirões, você já estava num metrô, num trem, alguma coisa. Às vezes a gente tinha que andar um pouco mais, mas não era nenhuma tortura, né? A paisagem é muito bonita, é tudo muito limpo, muito tranquilo. E as lojas de conveniência que ficam abertas 24 horas, o fato de você encontrar de tudo em um mercado, as formas de sacar dinheiro, de fazer pagamentos. Então, era tudo muito simples e muito à mão, né? Então, eu acredito que isso é um diferencial absurdo quando você procura um lugar para você viver, né? Então, você que vai estudar, não sei, por um tempo mais longo, faz diferença você estar num lugar em que você sabe que tudo que você precisar vai estar ali ao alcance da sua mão. A questão do respeito e polidez. O Japão, ele tem um reconhecimento internacional na questão da receptibilidade, seria isso? Eles têm um jeito de tratar as pessoas, seja nas lojas, seja nos hotéis, enfim, que é muito acolhedora, né? Um acolhimento muito grande que você recebe. E se você falar japonês com eles, é maior ainda. Eu conheço algumas pessoas que vão discordar disso, principalmente se forem descendentes, porque é um tratamento diferente e talvez um dia eu fale sobre isso em algum vídeo. Porém, se você é estrangeiro e se esforçar para falar um pouco de japonês, a tendência deles é te receber muito bem, é ter uma acolhida muito boa. E eu conto assim nos dedos de uma mão, em 5 meses de Japão, quantas vezes eu não fui bem recebida, tá? O aumento da empregabilidade. Gente, faz diferença você ter Japão no currículo e você ter outro país da América do Sul, por exemplo, né? Os olhos das pessoas saltam quando sabem que você teve essa oportunidade. Por quê? É porque Japão é melhor? Não é isso. É uma questão de que você está indo para um lugar que é mais longe, para um lugar com uma língua diferente, com toda uma mitologia que existe na cabeça das pessoas de dificuldade, né, de comunicação e tudo mais. Então aquilo realmente cresce os olhos de um empregador, né? Eu passei por isso várias vezes e passo até hoje, fico muito feliz por isso. Inclusive, como professora, as oportunidades são bem diferentes. Um professor de inglês, às vezes, disputa uma vaga com mais 30. Existiram vagas para as quais eu fui e, tipo, eu era a única pessoa concorrendo. Então, realmente faz diferença, né? Ele tira você e te destaca. Então, é uma coisa muito positiva, eu considero. E por último, os cenários incríveis que você vai poder conhecer e visitar. O Japão ele é riquíssimo, não só em belezas naturais, como em construções, em termos de design, em termos de tecnologia. E existe essa dualidade, né, da tecnologia, da alta tecnologia, com cenários que são totalmente bucólicos, né? Aquele campo, aquelas flores, no meio de uma massa de vidros e aço. Então, assim, essa diferença, né? Existe também um Japão, que é um Japão meio anos 80, que ainda permanece ali. Todos esses cenários, essas diferenças, elas são... não sei te explicar, né? Mas elas te atraem, fazem com que você queira conhecer mais, queira explorar mais, saber cada canto, né? O Japão tem regiões que são bastante diferentes uma das outras e é interessante conhecer essa diferença, não apenas no cenário, né? A questão do clima e tudo mais, mas também no modo como as pessoas agem, né? E é muito interessante você
ter essa experiência de poder visitar todo o Japão e conhecer cada canto. Então, é uma coisa que, na minha opinião, foi o grande diferencial de quando eu fui para lá. Poder conhecer todos esses cenários, poder interagir com essas diferentes pessoas e poder ver por mim mesma essas diferenças, né? Bom, beleza, Karina. Maravilhoso isso, mas como é que eu faço? Porque, afinal de contas, você mesma falou que você demorou, que você perdeu oportunidades. Como é que eu faço para não perder nenhuma oportunidade? A primeira coisa que eu recomendo que você faça, e eu vou botar o link aqui embaixo para você poder dar uma olhada, conhecer um pouco mais, é ir no site da embaixada, né? Eu não sei qual a sua região, mas provavelmente tem algum consulado próximo de você onde você pode receber orientação. A embaixada sempre tem bolsas, inclusive tem bolsas abertas já para o ano que vem, né? Para quem quiser tentar uma oportunidade, eu recomendo que você entre lá, leia todo o edital, veja cada detalhe, tudo que você precisa. Você tem praticamente um ano para se preparar, então vale muito a pena começar a correr agora atrás disso. Existem as bolsas também das universidades japonesas. Ah, Karina, mas eu não falo japonês. Como é que você quer que eu tente uma bolsa em uma universidade? As grandes universidades possuem sites em inglês. Isso é uma questão que às vezes deixa as pessoas meio cabreiras, porque antes de você saber japonês, você precisa saber inglês. Ah, Karina, mas por que se eu estou indo para o Japão? Bom, a menos que você tenha a capacidade de aprender japonês em um ano suficiente para poder entrar num site e entender tudo que está escrito, eu sugiro que você fortaleça o seu inglês, né? O inglês é uma língua que, bem ou mal, todo mundo aprende pelo menos desde a sexta série, sexto ano, né? E quem é mais novo até aprendeu antes, né? Fez curso, enfim. Então é uma língua a qual você já está mais acostumado. Então sugiro que você corra atrás do seu inglês, porque ele vai te abrir muitas portas por lá também. Ah, mas eu posso ir para o Japão só com inglês? Poder, pode, mas aprender um pouco de japonês eu acredito que seja bem necessário. Inclusive no próximo, que são o vídeo sobre os requisitos, né? Isso é uma das coisas que eu vou frisar bastante. O que você precisa saber e como você precisa se preparar em termos de idioma para poder ir para o Japão. Work Experience. Work Experience é um programa no qual você vai para casa de alguém ou para, enfim, para uma fazenda, para uma pessoa que tem uma loja, para uma pessoa que tem um restaurante, enfim. Às vezes você pode ir para lá para cuidar de criança. Você vai trocar acomodação por um determinado tipo de trabalho. Poxa, Karina, mas o que eu vou aprender cuidando de criança? Na verdade, pode ser que você não aprenda nada. Mas se você, por exemplo, tiver interesse na língua japonesa, você pode trocar por isso. Poxa, conversa comigo em japonês, me explica isso ou aquilo. A maioria dessas famílias que acolhem visitantes falam um pouco do inglês, às vezes até de algumas outras línguas, e de repente você tem essa possibilidade de fazer essa troca. No Japão, o grande forte é aquela questão que eu já tinha falado com vocês da agricultura. A área de agricultura sustentável é muito forte lá. Existem, inclusive, fazendas que são bem específicas, assim, fazendas de chá, por exemplo, são bem específicas. Eu quero aprender a cultivar um chá japonês. Então, você pode ir para lá e vai passar aquele período lá. Existem escolas de idiomas, pessoas que possuem escolas de idiomas precisam de alguém para ficar lá, para falar, por exemplo, inglês, e aí em troca você pode aprender o japonês dentro da própria escola, tudo isso de graça. E o mais legal, a maioria dos lugares oferecem alimentação. Você vai para lá, você não vai pagar nada para ficar acomodado, vai aprender um determinado ofício e ainda vai ter alimentação de graça, né? Poxa, então eu posso ir sem dinheiro nenhum. Não, cara, pega o seu dinheiro
e vai gastar, tipo, passeando. Vamos supor que você resolva ir para o interior, aprender a plantar, não sei, inhame japonês. Beleza. E aí chega no fim de semana, sexta-noite, porque você sempre tem algum dia de folga, pede pra pessoa, olha, vou sair daqui sexta-noite, vou pra Tóquio, vou conhecer, vou passear e depois eu volto. Tá tudo certo, né? É tudo um acordo de cavalheiros. E é uma experiência que todo mundo que participou, nossa, ficou apaixonado e não quer viver outra vida, né? Fica pulando de casa em casa para ter outras oportunidades, para ter, é, enfim, outras vivências, né? Acumular novos conhecimentos também. Antes de toda essa pandemia, eu estava me preparando para fazer exatamente isso. Infelizmente, as coisas mudaram, né? E talvez não seja exatamente o meu foco. E eu tinha conseguido de ir com um amigo para um abrigo de gatos, que é, assim, minha paixão, né? E lá nesse abrigo, a gente, além de ter esse contato com os animais, e a gente também montaria um site, né, para entrar em contato com pessoas que quisessem adotar animais, enfim. E a gente ficaria muito perto da escola de idiomas que a gente quer estudar. Então, ao invés de gastar dinheiro com acomodação, a gente ia poupar esse dinheiro para poder ficar mais tempo estudando. Então, quer dizer, é uma possibilidade para você também. E tem a questão do autofinanciamento. Nossa, mas quanto custa fazer uma faculdade inteira, né, no Japão? Custa caro. Não vou negar para você que custa caro. Porém, tem duas questões que cabe frisar aqui. A primeira delas é que muitas universidades oferecem bolsa para autofinanciamento. Então, se você tem interesse realmente de ir por conta própria, vale a pena entrar em contato com uma dessas universidades, em inglês, lembre-se bem, e comentar: olha, eu quero ir, eu estou indo com meus próprios recursos, eu tenho recurso para tal período. Eu quero saber se o que eu posso fazer, vocês teriam como me ajudar. Normalmente eles fazem um abatimento para pessoas que estão indo por conta própria. Tá? Existe essa possibilidade. Normalmente é um processo bem mais tranquilo até do que o da bolsa gratuita, né? Dificilmente você vai chegar a 100% de bolsa. Mas, assim, se você puder abater metade do valor do curso, chega lá, faz o primeiro semestre autofinanciado e a partir dali começa a trabalhar no próprio Japão. Você vai, como estudante de longo prazo, você pode trabalhar, né? Você tem o direito de trabalhar meio período, tem um determinado limite de horários, enfim. E, e aí, tudo isso você pode se organizar, né? Com a faculdade, enfim, conversando com o consulado, ele vai te orientar qual é a melhor forma de você fazer isso, ok? Bom, e aqui estão os meus contatos. Eu tenho muito prazer, assim, em falar sobre esse assunto. Então, esse Fala Comigo não é nem só uma questão de fazer propaganda de nada aqui não, tá? Na verdade, o que eu quero mesmo é incentivar mais pessoas a ter essa oportunidade, a perder o medo, né, de se aventurar. Eu sei que não é fácil, a minha primeira vez foi bem difícil. Eu conhecia muito pouco, eu achava que era de um jeito e era totalmente de outro. Então, assim, eu diria que os 3 primeiros dias eu fiquei meio atordoada. Mas, assim, depois é uma sensação muito boa, uma sensação realmente de vitória. E é uma sensação que eu desejo para você, ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre os requisitos para estudar no Japão. Beijo e até mais.